Nosso vídeo aula aí sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar alguns textos pontuais a respeito aí desse módulo para os alunos 100% EAD e aos alunos semipresencial. A gente vai estar pontuando algumas questões aí dentro do seu material impresso, tá? Observação aí que parece muito desnecessária, mas acredito que seja necessária, tá? Aqui, ó, entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam, e aí fala a respeito dos discípulos, tá? Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então, você nota que existia ali dentre os discípulos mais de um Judas, tá bom? Outro dado interessante, todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui, um ponto teológico, aqui não é irmãos dizendo irmãos em Cristo, irmãos espirituais. Não haveria nenhum sentido de escrita, até porque quem escreveu Atos dos Apóstolos era um homem muito culto, muito entendido das escritas, da forma de escrever, da forma de relatar. Então, a gente não tem aqui um escrito de uma pessoa leiga, de uma pessoa semi-analfabeto, escrevendo ali Atos dos Apóstolos. Aí é que cabe alguns estudos teológicos e importantes de serem feitos, tá? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas, ele era o quê? Era um médico. Então, na escrita de um médico e a forma que ele escreveu, ele colheu informações, ele pegou dados, ele fez ali situações muito próximas, em alguns casos, vendo a ótica de um de outro, para colocar os seus escritos, que é o que estão em Atos dos Apóstolos e a forma também que está no Evangelho segundo Lucas, tá? Então aqui, olha, Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Outro ponto, Maria, mãe de Jesus, virou uma discussão de concílio. Concílio é uma reunião de autoridades religiosas. Não vou dizer nem autoridades espirituais, que são diferentes, tá? Autoridade espiritual de autoridade religiosa. Eles reuniram-se para definir se Maria era mãe de Jesus, Jesus sendo este Deus, ou Jesus sendo este homem. E a Igreja Romana defende que ela é a mãe de Deus. E a gente defende que ela foi mãe de Jesus de forma humana, tá? Então aí um ponto teológico, essa diferença inclusive de teologia para um estudo simples, um estudo até aprofundado das escrituras, mas alguns pontos teológicos são estes, tá bom? Então a gente tem aqui os discípulos, a gente tem aqui uma questão de um texto que fala de que Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Então não havia um número grande ali de pessoas, tá? Atos, ainda no capítulo 1, verso 15, diz a respeito de Pedro se levantando no meio dos discípulos, e ele cita que as escrituras, olha, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. Então a Bíblia, ela se completa, a Bíblia, ela se conecta. E no caso aqui, olha, ele está citando o que disse o rei Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Então Pedro faz uma interpretação dirigido pelo Espírito Santo a respeito de um texto
que justamente testifica a questão da traição de Jesus, tá? Ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério. Este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e, caindo de cabeça, ele estourou-se, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Aqui outro ponto interessante, que na mente hebraica, na cultura judaica, os nomes têm um sentido muito forte, têm um significado bem importante. E aí, no caso, aquele local onde Judas ele perdeu a sua vida ficou conhecido como Campo de Sangue. E aí ele fala, Pedro, a respeito do livro dos Salmos. A sua habitação fique desolada e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. No caso aqui, o termo bispado, versículo 20, deixa eu só dar uma comparada aqui, ó. Porque disse Pedro, está escrito no livro de Salmos, que sua propriedade fique vazia e que ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu lugar de supervisão, porque a função do bispo ele é supervisionar cargos eclesiásticos, e é o que ocorreu justamente, mesmo não tendo este nome, mas os apóstolos, os discípulos, eles assim fizeram uma função de verificar. Então a gente pega um grande exemplo que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele sempre trabalhou em equipe, e a sua equipe de cooperadores, eles não só levavam as cartas e traziam alguns pertences para o apóstolo Paulo, muitas vezes impossibilitado de se locomover, porque em algumas ocasiões ele esteve preso. Então, alguns eles também faziam uma função de verificar como é que estava o andamento da igreja, tá bom? Agora aí no versículo onde vamos falar sobre a substituição do discípulo traidor, que era Judas, ok? Judas Iscariote. Quando se fala Iscariote, já mencionei em alguma outra aula, fala-se Iscariote por causa do local que ele veio, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aí, certo? Olha só, os discípulos ali sabiam, pelas escrituras sagradas, que deveriam colocar uma outra pessoa no lugar de Judas, que no momento agora estava morto. Então eles apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome de Justus, e Matias. Versículo 24 de Atos 1, eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tem escolhido para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado ele foi contado com os 11 apóstolos. Então está aí o 12º apóstolo, relatado em Atos, capítulo de número 1. Explicar algumas coisas, tá? Primeira delas, eles estavam em oração, eles oraram, passaram tempo aí orando, buscando a presença do Senhor Deus. Tiveram discernimento por conta de orientação dos escritos de Salmos, e no caso aí, eles tiraram a sorte. Esta sorte, ela era comum em algumas passagens bíblicas, elas eram comuns. Isso não demonstra uma independência do Senhor, tá? Então eles oravam, buscavam, eles apresentavam diante de Deus. Então, com essa apresentação diante de Deus, eles tiraram a sorte.
e aí esse tirar a sorte, eles colocavam a sua dependência numa escolha e precisavam que essa resposta, porventura, viria por conta deste tirar a sorte. Não se sabe, biblicamente falando, de uma forma muito explícita, textual. Quando eu digo textual, é que não há um texto que mostre. Mas a gente olhando as escrituras sagradas, a gente vai observar alguns textos. Olha, no Antigo Testamento, a gente tem algumas referências que, inclusive, se refere a Urim, que significa luzes ou fogo, e Tumim, que significa perfeição ou integridade. Êxodo 28:30, Levítico 8, verso 8, Números 27, versículo 21, considerando-se um meio pelo qual Deus poderia comunicar a sua vontade ao povo de Israel através do sumo sacerdote. Então, detalhes exatos de como funcionava o Urim e Tumim não eram claros, mas era uma forma de se consultar qual era a vontade do Senhor Deus, tá bom? Isso aí não dá abertura para jogo de azar. Jogo de azar não é dependência do Senhor Deus. Quando se diz jogo de azar, é porque alguém no jogo vai pagar, e muitas vezes paga caro, para que alguém seja muito beneficiado, tá bom? Isso aí não quer dizer também numerologia, aí a pessoa também vai colocar sua dependência em números. Existem interpretações bíblicas usando-se números, interpretações. Essas interpretações bíblicas, usando números, não é numerologia, mas é um entendimento da Escritura Sagrada, porque cada letra tem um número e cada letra e cada número tem um significado. Assim como a gente fala muito do 7 no meio cristão. O 7 que significa plenitude, o 7 que significa a perfeição. Isso aí não é um chavão, não é uma frase de efeito, não é uma crença popular, tem fundamento, tá? Então, na Bíblia é muito usado vários números, e muito usados os números, e alguns números têm o significado. Quando eu falo alguns números, por quê? Porque tem uma limitação de número, tá bom? Igualmente, quando se fala do número 666, mais conhecido como 666, ali não é uma frase, não é uma palavra, é número. E aquele número tem uma interpretação, tá bom? Então, a dependência do homem é no Senhor Deus. Não pode ser na numerologia, a dependência não pode ser numa questão de jogo, de azar. Isso aqui não dá legalidade para que a pessoa saia jogando e dizendo que é de Deus. É um jogo de azar, tá bom? Então, não é isso daí. Eles jogaram a sorte colocando ali numa dependência para que Deus escolha. E caiu em Matias. Esse que não é citado nas Escrituras Sagradas em outras passagens. Não me falha a memória, nenhuma outra passagem é citado. Mas aí há uma questão também teológica. Apóstolo Paulo é esse 12º ou Matias? Porque ali os discípulos escolheram Matias, ele assumiu o cargo, tá? Discípulo. E uma das questões que era para ser o discípulo era ter testemunhado a pessoa de Jesus, fisicamente, a sua ressurreição. Paulo viu Jesus ali quando caiu do cavalo, Jesus teve uma experiência com ele, ensinou muitas coisas para ele, e por isso também é considerado apóstolo, tá bom? Mas fica aí essa questão das dicas teológicas para você em Atos dos Apóstolos.